Estamos retomando, falando sobre energia das ligações, tabela periódica e sobre ligações químicas. Um abraço a todos. Bom, retomando, vamos falar sobre energia das ligações. As reações químicas, elas podem liberar energia ou absorver energia quando elas ocorrem. Um bom exemplo está na combustão da glicose no organismo humano. Então, a gente tem a glicose, que reage com oxigênio, formando CO2 mais H2O, liberando energia. Essa reação é uma reação exotérmica, ou seja, libera calor para o ambiente. Então, para o ser humano sobreviver, todos precisamos de energia, e essa energia é obtida a partir dos alimentos. Tudo bem, todas essas reações mais simples, elas ocorrem na eletrosfera do átomo. Mas temos reações que acontecem no núcleo do átomo, São as chamadas reações nucleares. Então, por exemplo, essa é um processo de fissão, ou seja, o átomo se divide formando outros átomos, liberando muita energia. Então, as reações nucleares, elas acontecem, como o nome diz, no núcleo do átomo. E ela é muito mais poderosa que uma reação que acontece na eletrosfera. Então, a quantidade de energia liberada numa fissão nuclear é muito maior que numa combustão que nós vimos agora. E a tabela periódica? Voltando a falar um pouquinho sobre tabela periódica, a tabela periódica foi desenvolvida pelo Dmitry Ivanovich Mendeleev, esse russo, que separou a tabela periódica em famílias e períodos. Então, nós temos 18 famílias e 7 períodos. As famílias, elas têm nomes especiais. Família 1 é metal alcalino, família 2 metal alcalino terroso, tem a família 14, que é a família do carbono, família 15, que é a família do nitrogênio, família 16, que são os calcogênios, família 17, que são os halogênios, família 18, que são os gases nobres. Os períodos, eles começam de cima para baixo, então período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a localização dos elementos acontece de acordo com a família e o período. Se eu falar, o elemento está na família 18 no terceiro período. 18, terceiro período, é o argônio. Qual é o elemento que está na família 2, quarto período? 2, quarto período é o cálcio. Então, a gente consegue se localizar bem pela tabela periódica a partir das localizações das famílias e dos períodos. Bom, vamos falar agora sobre a teoria do octeto. Segundo essa teoria, todos os elementos que são os gases nobres têm estabilidade. E, tirando o hélio, todos os demais têm 8 elétrons na última camada. Então, tendo 8 elétrons, o átomo seria estável. E a exceção está no hélio, que só tem 2 elétrons, mas é estável porque só tem uma camada. Então, essa teoria fala que quando o átomo possui 8 elétrons, em alguns casos 2, em sua camada de valência, dizemos que ele é estável. Cátions e ânions. Os átomos podem ganhar ou perder elétrons. Se eles ganharem elétron, eles se transformam no íon negativo, pois ganhou elétron. É o caso, por exemplo, do cloro. Se ele ganhar um elétron, ele vai ficar Cl-, o íon cloro. Se ele perder elétron, ele vai ficar positivo, é o que a gente chama de cátions. Então, é o caso do sódio, por exemplo. Então, o sódio perdeu um elétron, ficou positivo. O cloro ganhou um elétron, ficou negativo. As ligações químicas. O primeiro tipo de ligação é a ligação iônica, que vai ocorrer entre metais e não metais. Metais família 1, 2 e 13, com não metais da família 15, 16 e 17. Os metais doam elétrons para chegar à configuração de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na última camada, e as famílias 15, 16 e 17 recebem elétrons para chegar a essa configuração. Então, por exemplo, eu tenho o potássio, que está na família 1 da tabela periódica, ele tem um elétron na última camada, na penúltima camada ele tem 8. O que ele vai fazer? Ele vai doar um elétron. Aí tem o oxigênio, que está na família 16, tem 6 elétrons na última camada, pode receber 2 elétrons, recebe esses 2 elétrons, chegando à estabilidade. Então, o que vai formar? K2O, ou seja, 2 átomos de potássio e um átomo de oxigênio. Outro tipo de ligação são as ligações covalentes, que acontecem entre os não metais. Então, quem vai fazer esse tipo de ligação? Família 14, família 15, 16, 17 e o hidrogênio.
eles não doam nem recebem, eles compartilham um par de elétrons. Então, o par de elétrons é compartilhado entre os dois elementos que necessitam atingir a configuração do gás nobre. Então, por exemplo, o carbono está na família 14, tem 4 elétrons na última camada, precisa fazer 4 ligações. O oxigênio tem 16 elétrons, ele está na família 16, tem 6 elétrons na última camada, então o oxigênio precisa de 2 elétrons e o carbono precisa de 4. Então o carbono faz 2 ligações com esse oxigênio, o oxigênio chega a 8, fica estável. Só que o carbono vai a 6. Fazendo mais 2 ligações com esse outro oxigênio, ele chega a 8, chega a estabilidade. E o oxigênio também. Então, quando todos chegarem à teoria do octeto, ou seja, 8 elétrons na última camada, todos estão estáveis. Esses são os tipos de ligações mais simples que a gente tem. Ligação iônica entre metais e não metais, ligação covalente, não metal e não metal. Iônica doa, os que são metais doam elétrons, quem tem 1, 2 e 3 elétrons doa. Os que têm 5, 6 e 7 recebem, até chegar à configuração de um gás nobre. Os covalentes, todos precisam, né? Começa lá na família 14, 15, 16 e 17, eles compartilham até chegar aos 8 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio só chega a 2, é estável com 2, né? Porque ele só quer a configuração do hélio. Então, essas são as ligações iônicas e covalentes. Muito bem, essa revisão ela foi bem rápida, espero que vocês tenham gostado, leiam o livro, façam os exercícios, um abraço.